Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi, sou pianista, compositor, arranjador e professor de música. Vou falar de um assunto bastante controverso e que as pessoas normalmente têm bastante dificuldade de entender, e especialmente de ouvir. Vou falar de série harmônica e como que isso influencia, na verdade, no processo composicional e na sonoridade dos instrumentos que nós estamos trabalhando ou que nós vamos tocar, né? Então, o assunto de hoje é série harmônica. Fique comigo, curte o vídeo, compartilhe com quem você acha que pode gostar. E me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Também posto bastante conteúdo sobre teoria musical, sobre história da música, sobre instrumentos, sobre piano. Então, me segue lá, espero que você goste. E vamos para o vídeo. Então, eu vou explicar para vocês agora sobre a série harmônica. Vocês estão vendo aqui uma imagem que mostra uma corda vibrando. Como a gente sabe, todo som, né, toda produção de som é uma onda sonora que vibra igual uma corda, né? Na verdade, a corda produz uma onda sonora também que produz o som. Então, seja uma corda do piano, do violino, todas elas vão passar pelo mesmo fenômeno físico, né, que é essa vibração. Vocês podem ver que a corda, quando ela vibra como um todo, ela vai produzir uma nota específica. Produzir uma nota Lá, por exemplo, que é essa nota bem do meio aqui do piano, né, o Lá bem central, que é o Lá 440 Hz, que a gente fala, né? 440 Hz que a gente usa para afinar a orquestra. E significa o quê? Que essa nota, ela vibra, essa onda sonora, ela vibra 440 vezes por segundo, produzindo essa nota específica aqui, que é o Lá. Então, se você olhar para a corda agora, você vai ver que ela vibra, né? Você vai ver que ela vibra como um todo, produzindo essa nota Lá, mas ela também vibra em partes. Então, por exemplo, essa corda também ela é dividida ao meio, cada parte dela vibrando numa frequência específica, né? Cada parte também vibrando numa outra frequência, ela produz uma nota que a gente escuta sendo mais aguda do que a nota fundamental, né? Isso é chamado de harmônico. Ou seja, então nós temos uma corda vibrando como um todo, produzindo uma nota fundamental, e cada parte da corda também vibra em frequências diferentes, produzindo notas mais agudas e menos perceptíveis, né? O volume bem mais baixo de som produzido por essas notas, mas também ainda a gente pode escutar essas notas, né? Que são chamados os harmônicos, né? Então, cada nota fundamental ela produz uma série de harmônicos, que são essas notas superiores à nota fundamental. Então, cada nota produz uma série dessas notas, desses harmônicos, né, que não são notas superiores à nota fundamental, produzindo o que a gente chama de série harmônica. Então, para cada nota específica, nós produzimos uma série harmônica quando a gente toca, né? Então, por exemplo, vamos à série harmônica de Dó. Você pode visualizar agora a imagem, vai aparecer todos os harmônicos de Dó. Então, nós temos o Dó como nota fundamental. O primeiro harmônico seria o Dó uma oitava acima, esse Dó aqui. Depois, o Sol, lembrando que esse é o Dó fundamental, né? Então, próximo harmônico, segundo harmônico é o Sol. Terceiro harmônico é o Dó, duas oitavas acima. Quarto harmônico é o Mi. Quinto harmônico é o Sol. Sexto harmônico já começa a não ficar mais preciso a afinação dessas notas, desses harmônicos produzidos. O sexto harmônico seria uma nota entre o Si bemol e o Lá, aqui. O sétimo harmônico, o Dó. O oitavo harmônico, o Ré. O nono, o Mi. Depois, Fá sustenido. Já não é também uma nota precisa, fica entre Fá, Fá sustenido. Depois, Sol, Lá bemol. Daí, Si bemol, uma nota também entre Si bemol e Lá. Então, essa é a série harmônica de Dó. Você pode visualizar toda ela depois, você pode visualizar qualquer série harmônica também, de qualquer nota específica que você for construir. O que acontece? Como a gente vai diminuindo, né, o comprimento ou o pedaço da corda que produz cada harmônico, nós vamos diminuindo os intervalos também de uma nota para outra. Então, do Dó para o Dó, nós temos o intervalo de oitava, o primeiro harmônico, depois uma quinta, depois uma quarta, depois uma terça maior, depois uma terça menor, daí é um intervalo entre uma terça menor e uma segunda, é o mesmo intervalo mais ou menos entre uma terça menor e uma segunda, agora do Si bemol para o Dó, depois uma segunda maior, mais uma segunda maior, daí já começa a ficar um intervalo um pouquinho menor de segunda maior, então fica entre o Fá do Mi para o Fá sustenido, ou do Mi para o Fá natural, fica entre ali o Fá e o Fá sustenido, depois uma segunda menor, e assim você vai sucessivamente diminuindo
esses intervalos musicais para a produção da série harmônica. No livro Sonic Design, de Robert Kogan, ele cita que depois do sexto, sétimo harmônico, nós praticamente não percebemos mais. É muito difícil de a gente ouvir os harmônicos quando a gente toca uma nota fundamental, né? Então, a partir do sexto, sétimo harmônico, no livro Harmonia do Século XX, de Vicente Pisquetti também, ele cita essa utilização da série harmônica nas harmonias, nas construções harmônicas das músicas. Ele também cita a dificuldade que nós temos de ouvir, né, a série harmônica quando ela está muito alta, né? Os harmônicos já são sétimo, oitavo, nono, décimo harmônico produzido pela nota fundamental. É muito difícil a gente perceber isso no ouvido. Mas até o sexto, sétimo harmônico é bem tranquilo de a gente ouvir. Então eu vou mostrar agora, de uma forma aqui no piano, que os instrumentos acústicos nos permitem tentar isolar o harmônico para vocês ouvirem esse fenômeno físico real, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar o primeiro harmônico aqui de Dó, segurar a tecla, mas não vou deixar soar. Então eu vou tocar agora bem forte a nota fundamental, que é o Dó aqui de baixo. Quando eu tirar esse Dó, tirar a nota fundamental, o harmônico ele vai continuar soando. Tem que prestar bastante atenção porque ele é um som bem mais baixo, né? Então vamos lá. Ó, percebemos que o Dó fica. Claramente, a gente consegue perceber. Vamos para o próximo, segundo harmônico, que é o Sol. Essa é a referência. Agora vamos para o terceiro harmônico, o Dó 2/8 acima. Essa é a nota que a gente tem que ouvir. Mais uma vez. Acho que deu para perceber na gravação, né? Então vamos para o próximo harmônico. Quarto harmônico, o Mi. Essa é a nossa referência. Mais uma vez. Dá para ouvir, dá para perceber. Sol, próximo harmônico, quinto harmônico. Percebe que depois que o som se dissipa, que as outras notas e os outros harmônicos somem, aquele fica. Daí o próximo harmônico seria entre o Si bemol e o Lá. Então eu vou tentar segurar o Si bemol aqui, para mostrar para vocês. Bem mais difícil de ouvir esse, né? Mais ou menos essa frequência aqui. Acho que até consegue ouvir bem pouquinho. Depois o Dó, no sétimo harmônico. Mas esse aqui já é praticamente imperceptível, muito difícil de a gente ouvir. Então, cada nota ela produz uma série de outras notas em cima dela, que é a chamada série harmônica. Então, por exemplo, agora a gente vai entender por que certas coisas acontecem e outras não na música. Quando você pega, por exemplo, e vê um vídeo de alguém muito bom tocando, pode ser no YouTube mesmo, você está vendo alguém que sabe tocar piano, quando ele toca um acorde de Dó maior, por exemplo, Dó, que são as notas, né, são Dó, Mi e Sol, você vai perceber que a pessoa, se tiver principalmente num registro mais grave, dificilmente ela vai tocar dessa forma aqui. O acorde. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o Mi do acorde Dó maior e vai abrir, vai botar o Mi em cima, na maioria das vezes. Algumas pessoas até conseguem tocar tudo na esquerda, né? Você vai perceber esse tipo de coisa. Você está pegando uma nota do acorde, que é a terça, que é o Mi, e afastando do Dó. Por quê? Porque essa sonoridade parece que soa melhor no ouvido, fica mais agradável de ouvir, do que nós ouvirmos o Dó, Mi e o Sol junto, muito próximos. Isso parece um som um pouco duro, assim, um pouco agressivo. Um som que não combina tão bem quanto se eu abrir, botar esse Mi lá para cima. Isso por quê? Porque a série harmônica de Mi, ela tem muitas notas que são conflitantes com a série harmônica de Dó. Então, as notas que são produzidas a partir do Dó e as notas produzidas a partir do Mi, né, esses harmônicos, eles brigam entre si. Então parece que não combina muito bem as notas, fica um som um pouquinho estranho.
Então, qual seria a série harmônica de Mi? Nós temos o Mi fundamental, depois seria esse Mi, depois o Si, daí já um Ré aqui, entre Dó, Si e Ré, e assim por diante. Esses são a série harmônica de Mi. Percebe que a gente tem notas que são conflitantes com a série harmônica de Dó, que nós ouvimos no começo. Nós temos o Si, que briga com o Dó. Nós temos o Sol sustenido, que briga com o Sol natural, na série harmônica de Dó. Então, são notas bem diferentes das duas séries harmônicas. Então, quanto mais grave o registro que nós estamos, né, seja no piano, seja em outro instrumento, como contrabaixo, violoncelo, que são instrumentos mais graves, mais nós vamos escutar esse conflito entre os harmônicos de Dó e Mi, por exemplo. Então, quando você escuta alguém tocando um Dó maior, por exemplo, você dificilmente vai ver a pessoa tocando assim, Dó, Mi, Sol, dessa forma. Normalmente, eles vão abrir o acorde, a terça, que é o Mi, vai estar em cima, porque é um som muito mais agradável, muito mais redondo, assim. As notas não brigam tanto entre si. E por que o Dó e o Sol muitas vezes são tocados juntos, o Dó e o Sol? Porque a quinta, né, no caso, o intervalo de quinta justa, Dó para o Sol, esse intervalo, o Sol especificamente, ele é o segundo harmônico de Dó. Então eles têm muita relação. Quando a gente toca um Dó, a nota mais forte que a gente já escuta naturalmente junto com o Dó é o Sol, por causa da sequência da série harmônica. Então por isso que eu tocar um Dó e Sol junto soa tão bem, soa tão consonante, porque o Sol é uma nota que já está dentro da série harmônica de Dó maior, um dos primeiros harmônicos, né? Um dos harmônicos mais fortes. Então aí a gente começa a entender como é que a gente faz os arranjos para os instrumentos, como é que a gente escreve as vozes, o que a gente pode colocar junto, o que a gente não pode muitas vezes, né, para não soar estranho, tá? E isso vai depender, claro, de cada instrumento que a gente estiver tratando também, né? Então, para entender isso, daí eu vou falar a última coisa, na verdade, que eu não falei, que é uma coisa que é muito importante na nossa construção musical, que é o timbre dos instrumentos. E o timbre dos instrumentos é diretamente relacionado à série harmônica, ou seja, essa sequência de notas que são produzidas, né, no instrumento quando tocamos alguma nota específica. Vocês vão ver aqui em cima agora a imagem das ondas sonoras produzidas por diversos instrumentos diferentes. Então o que acontece? Vocês vão perceber que, por exemplo, o diapasão, que é aquele instrumento que nós utilizamos para afinação, né, para afinar os outros instrumentos, o diapasão é o instrumento que produz a nota fundamental de uma forma mais pura possível. A gente escuta basicamente só a nota fundamental. Agora, se a gente for ver outros instrumentos, né, por exemplo, o violino, o clarinete, o boé, entre outros, você vai perceber que a curva, né, ou a onda sonora é muito mais irregular, parece muito mais irregular. Por quê? Porque os harmônicos eles influenciam nessa onda sonora, né? Então, o que define o timbre exatamente? O timbre é definido pela sequência da série harmônica, quais os harmônicos que são mais presentes ou menos presentes em algum instrumento específico. Então, por exemplo, o Dó é um instrumento que ele produz bastante forte a nota fundamental e os harmônicos já não tão presentes. A gente escuta claramente, mas bem menos presente que alguns outros instrumentos, por exemplo, né? Então, a característica da série harmônica do piano ela é bem diferente da característica da série harmônica de um violino, por exemplo. Então, no piano nós temos alguns harmônicos que são mais fortes, né, da série harmônica, alguns harmônicos da série harmônica que são mais fortes. No violino são outros harmônicos que são mais fortes, são mais representativos. Então, quando a gente escuta uma nota Lá, por exemplo, 440 Hz, seja no violino, no piano ou qualquer outro instrumento, nós percebemos como sendo instrumentos diferentes, que é o timbre. Isso é a característica do timbre, que é justamente definida pela sequência de harmônicos, né, da série harmônica, o que soa mais, qual harmônico soa mais. Isso vai definindo a característica do som. Então a gente pode estar tocando a mesma nota, na mesma frequência, no mesmo volume, e ainda assim a gente consegue diferenciar os instrumentos. Então o timbre é justamente definido por isso aqui, por essa explicação que a gente fez, que é a explicação da série harmônica dos instrumentos. Essas notas são produzidas a partir de uma nota fundamental, um fenômeno físico relacionado à produção de som que é extremamente aplicado
na nossa música e basicamente toda a nossa construção musical dos últimos séculos foram baseadas na série harmônica. Então o importante é vocês tentarem ouvir isso, começar a ouvir a série harmônica, os harmônicos, como que os sons se relacionam, para vocês conseguirem entender melhor como que as músicas estão escritas, elas são escritas e compostas, especialmente no século XX, onde a gente sabe e entende melhor ainda essas relações da acústica, né, da psicoacústica. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, compartilhe com quem você acha que pode ajudar, né, a pessoa que pode aprender com essas informações. Me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e te vejo no próximo vídeo. Até mais!